Meus prezados irmãos, com muita alegria, nesta noite de quinta-feira, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar neste momento dirigindo uma oração e louvando ao Senhor com um dos nossos hinos da harpa cristã, hino de número 400. Eu peço a você que está em casa, nos assistindo, cultuando conosco através desta live, para que permaneça até as 8h30. Nós estaremos cultuando a Deus, respeitando assim as normas, as regras que estão estabelecidas, para que o culto então tenha a durabilidade de apenas 1 hora. Digo isto infelizmente, mas Deus tem uma palavra para cada um de nós nesta noite. Amém? Vamos orar. Incline a tua cabeça. Querido Deus, eterno e soberano Pai que estás nos céus, em cuja presença estamos nesta noite, reunidos neste santuário para lhe prestar um culto em ações de graças pelos muitos favores e benefícios que da parte do Senhor a nós fora proporcionado. Este culto, Senhor, é para o engrandecimento do teu nome. Este culto nós queremos com muita alegria oferecer tão somente a ti. Não viemos aqui para lhe pedir, viemos aqui tão somente para lhe agradecer. Pai, receba o nosso humilde sacrifício e atenta para a carência de cada um dos teus filhos, que muitas vezes, Senhor, mesmo sem condições físicas, psicológicas, de alguma forma, Senhor, eles ignoraram tudo para poder priorizar este culto. E agora, ó Pai, eu te peço, visita cada um. Se tiver porventura alguém enfermo, que as tuas mãos poderosas possa tocar aonde esta enfermidade estiver alojada, e assim liberar uma unção de cura, dando saúde ao teu povo. Também alegrando aquele que está triste, aquele que está passando por alguma provação, em nome de Jesus, eu te peço e declaro aberto este culto para a glória, para a honra e o louvor do teu nome. Amém e graças a Deus. 400, abre a sua harpa, você que trouxe, você que está em casa, cante juntamente comigo, adore o nome do Senhor. Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem comparável, em Jesus no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus
meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Glória a Deus. Em Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós vamos ouvir a leitura oficial desta noite com o nosso amado pastor Luiz. O mesmo estará também orando juntamente com a igreja. Logo em seguida, irmã Vera se prepara para apresentar o seu louvor, porque o nosso tempo ele é bem corrido e nós temos que aproveitá-lo o máximo possível. Pastor Luiz. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero vos cumprimentar a todos na paz do Senhor. Gostaria que nossos irmãos abrissem a tua Bíblia, vocês que estão nos seus lares, que Deus venha alcançar você através desse louvor, através da palavra, através da mensagem, e que o Senhor abra a porta do coração e deixa Deus adentrar sobre o teu lar, não deixe escapar, glorifique, exalte e bendize, porque Deus tem uma palavra no nosso coração. No livro de Lucas, capítulo 15, tem uma palavra para conosco nesta noite. Eu gostaria que vocês que trouxeram sua Bíblia, vocês que estão nos seus lares, pudessem acompanhar essa palavra. É uma palavra, é uma profecia do nosso Deus, através do Senhor Jesus Cristo, homem em cima dessa terra, a qual ele ali proferindo e falando sobre uma parábola, a qual ele se colocando perante a um fazendeiro que tinha 2 filhos. Amém? Leiamos a palavra do Senhor. No versículo 11 do capítulo 15, pode acharem que dá tempo. Aleluia, tudo isso é para a glória de Deus. Quero dizer que o Senhor Jesus Cristo tem feito notório, Jesus Cristo tem feito maravilha, Ele tem habitado sobre esse lugar, pessoas têm sido libertas, pessoas têm sido curadas, pessoas têm recebido bênção, recalcada, sacudida, transbordante. Deus tem feito algo terrível sobre os corações, amém? Leiamos a palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo então proferindo no versículo 11, ele disse-lhe, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longíssima, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo desolatamente, e havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse, quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e diz-lhe-ei, pai, pequei contra ti, contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus serventes, fazei depressa o melhor, trazei depressa a melhor roupa, e vesti, e pondo-lhe um anel na mão e alparca nos pés, e trazer
o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, e o seu filho mais velho cegou. Só até aqui a parte A desse versículo 25. Quero convidar os meus irmãos para nós fazermos uma oração. Como nosso pastor Joel já fez uma oração, eu quero convidar você para fazer uma oração profética para a tua família. Eu quero que você alcance a tua casa, alcance a tua família, alcance os teus através da tua oração. Abre o teu coração neste momento, toca no céu de glória, incomoda o Senhor através da tua oração agora. Fala com Ele, porque é o único momento que você fala com Deus é através da oração. Nos demais, Deus fala com você através do louvor, através da profecia, através da palavra, mas Deus quer ouvir a tua voz, quer ouvir o teu pedido, para que nesta noite Ele venha derramar as bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Oramos ao Senhor, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai, neste momento prostramos perante o Senhor, agradecendo a Deus pelo fôlego de vida, agradecendo a Deus pela oportunidade de poder louvar o Senhor, agradecendo ao Senhor, ó Deus, por poder reunir, ó Pai, na casa de oração, juntamente com o teu servo, engrandecendo e bendizendo o teu nome. Então neste momento, Pai, eu prostro perante ti, Senhor, apresentando as nossas famílias, nossos irmãos, ó Deus, que estão nos teus lares. Alcança aquele ó Pai, a qual está enfermo. Alcança, Pai querido, aquela uma qual não possa vir, Pai querido, por causa dessa lei, por causa, Senhor, meu Pai querido, aleluia, daquilo a qual tem impedido que eles venham, aqueles que não estão podendo vir, ó Deus, aqueles que estão nos seus lares, eu suplico o Senhor, ó Deus, eu suplico para que o Senhor adentre com providência, incendeie os corações daqueles, ó Pai querido, que estão nos seus lares, enche da unção, da autoridade, da virtude e do poderio da tua palavra, move eles, ó Pai querido, coloca fome e sede da tua palavra, para que eles possam ir, ó Deus, buscar de ti, ó Senhor meu Deus, eu clamo, Senhor, Pai querido, alcança aquele Pai querido, que tem desejo de estar aqui, mas não pode, alcança aí, ó Pai querido, e eu suplico o Senhor, meu Pai, com uma voz profética, ó Deus da glória, aquele que está enfermo, Pai querido, que ele seja, Pai querido, limpo, que seja purificado, que seja curado, Pai querido, o que é uma enfermidade para ti nada, se tu queres, ó Senhor, o Senhor pode entrar com providência agora, ó meu Pai, ó Senhor, meu Pai querido, ó Senhor, meu Deus, eu apresento, Pai querido, o anjo da igreja, Pai querido, o nosso líder, o nosso pastor, Pai querido Silvio, que se encontra ali enfermo, ó Deus, assim como apresento o nosso irmão pastor João, ao qual se encontra com as enfermidades, Pai querido, nos ossos, nas pernas, mas o Senhor é Deus, ó Pai querido, para fazer um grande milagre. Assim nós oramos, Pai querido, e agradecemos ao Senhor, ó Pai querido. Olha só, a igreja está clamando ao Senhor, olha só, o teu servo está apresentando a tua família, dentro com providência, Pai querido, hoje e sempre, para a glória de Deus, amém. Glória seja dada o nome do Senhor. Deus ouviu a tua oração, Deus vai fazer milagre aí no teu lar, Deus vai, aleluia, fazer maravilha através dessa oração, amém. Glória seja dada o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Vamos ouvir a nossa irmã Vera já apresentar o seu louvor. Deus abençoe os irmãos que aqui estão. Nós ainda tínhamos espaços para mais outros. Não sei se os irmãos pensam que já deu o número, o percentual de 30%, e às vezes, mas Deus abençoe. Provavelmente deve ter dado um imprevisto, nós entendemos. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos glorificar o seu santo nome, porque nessa noite, aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia.
que aconteceu. Eu tenho uma cova para adentrar. Conta Daniel o que vai fazer. Eu também não sei, o jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai ouvir, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Aleluia. Fazendo a presença dele aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Durante aquela noite, o rei não descansou por causa de Daniel. Até os músicos dispensou. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Aleluia. Aleluia. Daniel caiu na cova, o povo se espantou. Passaram as horas e minutos, nenhum grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Em cada volta que o leão dava em mim, eu ouvia uma voz me falando assim. Aleluia. Calma, Daniel, eu sou o Senhor. Não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele pra que fosse se deitar. Durante aquela noite o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você estiver com sono, Daniel pode dormir. Aí deitado esteiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele pra que fosse se deitar. Durante aquela prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, aleluia, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Essa glória de Jesus Cristo, aleluia. Porque nessa noite vai ter reviravolta. Porque nosso Senhor Jesus Cristo está aqui nesta noite, aleluia.
naquela noite. Foi só glória então. Aleluia. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir cooperador irmão Nisael também louvar a Deus. Você que trouxe a sua contribuição, a sua oferta para a manutenção desta obra, adore a Deus com a mesma e que Deus vos abençoe maravilhosamente. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos adorar a Deus, agradecer a Ele por esse culto maravilhoso. Aleluia. Glórias a Deus. A dor de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor se chamar a petição não respondida. De esperar e ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. Mas Ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois Ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo. O seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou, e Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse: Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Aleluias. Glórias a Deus. Jesus ainda tem a solução. É só nós confiar. O milagre vai chegar. Mas Ele vem aí e vem para decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois Ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo. O seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias e Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia
uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou, e Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse, Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Ele vai além da medicina. Verdade, Senhor. Quando Ele estende sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Jesus ainda tem a solução. Aleluias. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus amados irmãos, quero fazer uma leitura baseada no Evangelho de Mateus, exatamente onde foi feita a leitura oficial nesta noite, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, capítulo 15, e nós vamos estar lendo apenas um versículo de número 18. Irmãos, eu tenho aqui um aviso muito importante por parte do pastor Luiz. Atenção, irmãos que gostam de evangelismo, neste sábado, a partir das 8h30, o pastor vai estar aqui, porque às 9h os irmãos estarão saindo e fazendo um evangelismo aí, ele já deve ter traçado aí um mapeamento, os lugares. Então os irmãos venham fazer esta grande obra e executar o ID de Jesus, que o pastor Luiz vai estar aqui, e juntamente com os irmãos, Deus vai fazer uma grande obra. Amém, irmãos? Isso mesmo. Glória a Deus. Também temos um pedido de oração em prol do presbítero irmão Manuel. O mesmo congrega ali no Jardim América, e ele está muito enfermo, na UTI ali em Juína. Então há um pedido de oração por parte da neta Clédina. Ela está pedindo oração em prol do seu avô, o irmão Manuel. Os irmãos, não esqueçam, nós vamos estar orando em prol deste pedido logo mais. Glória a Deus. Verso 18: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Meus amados irmãos, este texto, na qual nós escolhemos como tema deste trabalho de quinta-feira, que está intitulado como Culto da Família, está narrando a história de um jovem que, por conta de uma precipitação, premeditou e fez os seus cálculos, as suas análises, e achou que iria ter muito êxito, quando na verdade ele caiu em si. Ele era numa decadência, em todas as áreas de sua vida, sentimental, espiritual, física. Ele estava carente em todos os aspectos, e estava sofrendo em sã consciência.
Ele se lembrou do pai, ele se lembrou do lar em que ele cresceu, em que ele conviveu, e estava tudo bem, até que ele tomou essa atitude precipitada, e por fim veio sofrer duras consequências. Lembrou-se dos empregados do pai, enquanto ele estava perecendo, passando fome, passando necessidade. Ele sabia que os empregados do pai dele eram valorizados ao extremo, quando ele disse: os trabalhadores da casa de meu pai têm tudo em abundância, e eu aqui estou perecendo, ou seja, estou morrendo à míngua, estou me desvaindo, estou me desfalecendo. Sofreu toda sorte de pressão, principalmente a psicológica, porque ele não tinha opção. Um judeu, até nos dias de hoje, tem o porco como um animal imundo, e ele acabou por ter que exercer a função de cuidador de porco. E pior que isso é que eles, além de não comer porco, ele foi além disto, desejou comer o que os porcos comiam. Então agora ele estava ali raciocinando, refletindo, ele estava entendendo que foi muito grave a sua atitude. O que ele fez era inadmissível. Ele entendeu que se ele alcançasse da parte do pai dele uma oportunidade de ser um simples empregado, para ele já estava ganhando muito com isto. Perdeu tudo o que numa vida inteira ele havia conquistado. Jogou tudo para o alto, e o mundo não perdoa mesmo. A única coisa que o mundo sabe fazer é explorar a pessoa. Vai explorando tudo aquilo que você tem de bom, tudo aquilo que você tem de melhor, toda a essência daquilo que é bom em você, ele extrai, ele suga. E quando você cai em si, a sua conduta moral está por terra. Quando você cai em si, a sua vida espiritual, se bem que primeiramente o diabo trabalha em cima desta área. Uma pessoa espiritual, ele não premedita o erro, ele não peca. Uma pessoa espiritual, ele não premedita o pecado. Ele pode até pecar, ninguém está livre de pecar, mas não é nada premeditado que o espiritual faz. Quando a pessoa não é espiritual, ele premedita. Então ele se deixou levar pelo que o mundo lá fora lhe propôs. Ele entendeu que aquela vida inteira que ele teve ao lado do pai não significava nada perto daquilo que ele iria desfrutar lá fora. E ele encarou aquela proposta, renunciou à família, deu as costas para todo mundo, e pegou um bem sagrado, suado, que fora conquistado com muito trabalho, e esbanjou, gastou com tudo que ele tinha direito, meretrizes, com os amigos, nas baladas, nas noitadas. E quando ele caiu em si, já não tinha mais amigos, não tinha mulheres, não tinha dinheiro, estava exatamente prostrado em um chão, sem ninguém que pudesse usar de misericórdia para com a sua vida. E a partir daquele momento, ele caiu em si, e ele começou a se lembrar. Eu imagino a saudade, eu imagino ele analisando como que ele vivia na casa dos pais, que provia tudo para ele, nada lhe faltava,
às vezes era um pai um pouco rigoroso, porque o rigor do pai não é porque ele tem alguma birra com o filho, é porque ele sabe o que é o mundo lá fora. O pai às vezes ele é rigoroso, o pai às vezes ele impõe normas, estabelece regras, porque ele sabe que o mundo lá fora é um mundo desregrado. O mundo simplesmente te expõe ao ridículo, o mundo te explora, e quando você não significa nada, ao ponto da própria sociedade te olhar e cortar a volta, deixar você perecer ali à míngua, o próprio diabo já se afasta, não tem mais nada que fazer, ele não consegue mais, ele está mobilizado, ele está dominado, porque eu o escravizei. Quantas pessoas que estão na vida do crime, estão na prostituição, estão na bebida, estão ali querendo sair do mundo das drogas, mas não consegue, porque ele se deixou levar por uma oferenda mentirosa, e o diabo por um bom momento o iludiu, e de repente quando ele se viu, ele estava entrelaçado, amarrado e dominado, bem domado, como um animal, por exemplo. Vocês já viram um animal domado? Um cavalo, por exemplo, com toda aquela força que ele tem, se você amarrar ele numa cadeira dessa, ele fica ali o dia inteiro. É assim que o diabo faz. A pessoa não tem mais noção da realidade. Mas este jovem, ele se lembrou, e ele teve a humildade. Tem pessoas que não têm humildade, o orgulho não permite ele tomar uma atitude. Ele já começa a pensar: vão me lançar em rosto, eu vou ser desprezado, eu vou ser discriminado, eu vou ser tratado de uma forma indiferente. Então acaba por se aprofundar mais. Mas o que eu aprendo com este jovem errante, o que eu aprendo com ele, é que ele teve humildade para admitir o seu erro. E irmãos, indo um pouquinho mais além, eu deixo o conselho para os jovens, que analisem o que eu vou estar dizendo aqui nesta noite. Não saia da casa do seu pai antes do tempo. Não saia da casa do seu pai, dos seus pais, sem as bênçãos dele. Espera o tempo, espera o momento. Quando isto acontecer, ou seja, quando chegar o tempo, tudo vai dar certo. A Bíblia fala assim, que deixará o jovem os seus pais e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. É o tempo, esse é o momento. Tem filhos que pega a birra do pai, da mãe, o pai pela sua bondade desregrada, às vezes com medo de entristecer, de ferir, porque o filho faz chantagem, acaba cedendo, ele muitas vezes acaba por estragar o filho. O que não pode faltar na casa de você, pai, mãe, é disciplina, é regulamento, é norma. Você tem que impor isto lá dentro, sim, porque lá fora o mundo não vai perdoar, lá fora o mundo não vai respeitar, ele já te vê diferente, o mundo não vê os seus valores, o mundo não tem nenhum interesse em te favorecer, o mundo vai te explorar, e até que você não tenha mais forças para caminhar. A maioria das pessoas que vêm para a igreja vieram do mundo, porque se decepcionaram lá fora, acabaram se deixando atrair, acabaram por se deixar levar, porque tudo parecia agradável aos seus olhos, embora satisfaz a carne, mas é provisoriamente, é momentaneamente.
não é algo que permanece, que você pode garantir uma eternidade. Do contrário, às vezes você vem para a casa de Deus cheio de hematomas, cicatrizes e às vezes feridas terríveis. Tem pessoas que aceitam a Jesus lá no presídio, ainda pagando pelo seu delito, mas muitas vezes as pessoas têm em abundância, não lhe falta nada, você tem para usufruir e também tem para oferecer. Era o caso deste jovem, mas parece que não está bom, pode melhorar. O meu pai, ele é tapado, meu pai não tem noção, não é visionário como eu, o meu pai não sabe o que é viver a vida, eu sim vou curtir. E a partir de então ele requereu do pai o que lhe era de direito. O pai simplesmente respeitou. Por certo, embora ele era o mais moço, mas deveria já ser de maior idade, e assim ele foi embora. O filho tem que honrar o pai. Não considerou desde o início da sua tenra idade os cuidados que uma mãe tem, para cuidar de uma criança. Troca a fralda, perde noite de sono, prepara a mamadeira, está ali cuidando quando dá aquela cólica, e vai crescendo e a mãe vai acompanhando com muito amor. Aí, depois de uma certa idade, ignora tudo aquilo. Aí Deus entra em cena e fala: agora você comprou briga comigo, porque ela como mãe, ele como pai, desempenhou o papel dele com responsabilidade, com amor. Deus deixa bem claro que este é o segundo mandamento e com promessa: honra o teu pai, honra a tua mãe, para que os teus dias de vida sejam prolongados na face da terra. Então o conselho de pai é a boca de Deus em ação. Quando um pai fala, ouça. Quando eu estou falando pai, mas eu estou incluindo aqui a mãe nesse contexto, porque ele sabe o que está falando. Talvez você, pelo fato de ter um pouco mais de conhecimento que ele na vida secular, não ignora os seus conselhos. Só que a vida é uma escola, e o seu pai viveu esse tempo aprendendo, tropeçando, caindo, levantando, prosseguindo. Então quando ele fala, ele sabe o que está falando, ele está ciente daquilo que está falando. Então é de fundamental importância nós considerarmos. Os irmãos devem se lembrar que na quinta-feira retrasada eu frisei aqui um assunto. O filho mais velho ficou indignado e disse para o pai: eu te sirvo há tantos anos e eu nunca transgredi nenhum dos seus mandamentos. Veja bem, o filho mais velho recebeu uma educação, uma disciplina, e nunca transgrediu. Se o filho mais velho recebeu, é óbvio que o filho mais moço também recebeu, mas o filho mais moço já foi insubordinado, desobediente, não considerou, não levou em consideração os ensinamentos do pai, e lamentavelmente sofreu uma grande recaída, uma grande decepção, porque, irmãos, o mundo é uma escola, o mundo ensina, você tem que aprender a qualquer custo. Não quer aprender ouvindo um conselho, vai aprender na prática, vai ter que sofrer conflitos, vai ter que sentir na pele. Você já pensou? Passando fome, sabendo que na casa do pai, um empregado tinha abundância, e o herdeiro estava passando fome, mas foi ele que escolheu.
Ele estava ali no relento, na casa do pai. Ele tinha sua privacidade, o seu aconchego, ele tinha o seu cantinho, tinha tudo, mas foi ele quem escolheu, e estava distante, não queria nem que o pai o visse, porque ele só estava pensando nele. Não vai trazer nenhum momento de alegria para o pai a atitude que um filho rebelde, desobediente toma. Por um lado foi até bom, mas na verdade ele não saiu pensando que ele iria sofrer, senão ele não teria ido. Ele saiu acreditando que ele iria se dar bem. Você já parou para analisar o quanto ele foi egoísta? Porque é tão bom você compartilhar sua alegria, sua conquista com seus pais. Eu tenho um filho estudando em Tangará da Serra, João Gabriel, até não sei se ele está me ouvindo nesse momento, mas a gente sempre conversa, e ele tem assim aquele sonho, sabe, de compartilhar as conquistas dele, as vitórias dele com a gente. Mas esse filho pródigo já pensa diferente. Não, vou embora, vou para uma cidade bem longe, não quero que ninguém me veja, eu vou, e de repente ele teve que se deparar com uma situação na qual ele jamais poderia imaginar que ele passaria. Não esperou o tempo de Deus, e Deus abençoa, prospera, Deus quadruplica, Deus honra todos quanto espera o tempo certo, que está na direção dele, na orientação dele acontecer. Como esse jovem não esperou, ele perdeu tudo que tinha, perdeu a moral, perdeu o dinheiro, perdeu a credibilidade. Ele estava ali sem saber o que fazer, até que ele reconheceu o seu estado de miséria e decidiu então se levantar, e disse as seguintes palavras: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu, pequei perante ti, sequer eu sou digno de ser chamado teu filho, mas se o Senhor me der uma vaga aí de jornaleiro, para mim já está de bom tamanho, perto do que eu estava vivendo lá fora, perto do que eu passei, isso aqui não é nada, então eu aceito. Só que pai é pai, pai não existe ex-filho. Quando um pai tem o privilégio de ver um filho restaurado, mesmo que seja na condição em que estava aquele filho, mas convertido, mudado, naquele momento ele lembrou dos pais, então honrou o pai. Naquele momento ele lembrou do céu, lembrou de Deus, então ele estava convertido. Ele chegou humilde, pediu perdão, admitiu toda a sua culpa, todo o seu erro, e ali foi ao encontro do pai, talvez até esperando receber uma bronca, ou não te quero mais, você me passou muita vergonha, você me fez chorar demais. Não, pai é pai. A Bíblia diz que aquele pai abraçou aquele filho e o recebeu com muita alegria e fez uma grande festa. Vamos guardar isto como um conselho, como uma advertência, como um lembrete da parte de Deus para as nossas vidas. Você que é jovem, você que vai casar, você um dia vai ser pai, você um dia vai ser mãe, trate os seus pais do jeito que você gostaria que os seus filhos te tratassem. Ame, respeite, honre, porque senão você vai sofrer duras consequências. A Bíblia nos diz que quem planta vento, colhe tempestade. Então tome cuidado, você jovem que
que está me ouvindo nesta noite. Deus vai traçar o teu futuro, Deus vai escrever a tua história, Deus está no controle da tua vida, com a condição de que você se submeta aos patriarcas da sua casa. Então tenta não confrontar, tenta não bater de frente, porque você não sabe, não é fácil. Um dia você vai estar na mesma posição que os seus pais estão. O teu pai quer o teu melhor. Os teus pais, o que eles têm é teu. Pai vive em prol dos filhos. Os pais, a partir do momento que gera um filho, ele já não vive mais para si. Se o filho não está bem, os pais têm recaída. Os pais se entristecem, fica depressivo. Se os filhos estão bem, é a alegria para o coração dos pais. É satisfação, é prazeroso. Quem é pai aqui sabe disso. Quem que não quer o bem-estar dos filhos? Se você pudesse, você já daria o céu com antecedência para os teus filhos. Agora o conselho para os pais que de repente pensa que está frustrado com o filho. Olha a situação em que se encontrava esse filho pródigo. A Bíblia não narra, mas eu imagino, o pai não esquece. Jamais um pai vai esquecer do seu filho. Quando aquele filho estava distante, eu imagino o quanto esse pai sofria, sentindo saudade. Então ele nunca perdeu a esperança, nunca perca a esperança, nunca desista. Filho é dádiva, filho é presente, filho é bênção de Deus para as nossas vidas. Ah, mas o meu filho está numa condição, que condição? Mais ou menos igual ao do filho pródigo. Esse filho se tornou uma bênção. Esse filho, quando o pai o ouviu, falou: nossa, é o meu filho mesmo. Ele viu a essência de tudo aquilo que ele havia investido no filho de volta. Sabe aquele caráter que você forma no teu filho? Está lá dentro dele. Às vezes o mundo sufoca, às vezes o mundo abafa, às vezes o diabo rouba isto. Só que o Deus que você serve, através da tua oração, pode pegar toda essa maldição, esmiuçar ela, triturar ela, e inclusive convertê-la em bênção no seio da tua casa. Deus pode fazer coisas extraordinárias no seio da tua família. Você não pode perder a esperança, você não pode desacreditar, você não pode abrir mão daquilo que Deus te deu. Talvez ele precisava aprender daquela forma, talvez o teu filho precisa aprender exatamente desta forma, é apanhando, é sofrendo decepção. O mundo não tem nenhum tipo de vínculo de amizade com ninguém. O próprio Deus rejeita o mundo, dizendo: não ame o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo e o que no mundo há, o amor de Deus não está nele. A Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então Deus não quer que você tenha nenhum vínculo com o mundo, porque o mundo é uma mentira, o mundo é um inimigo mortal do ser humano. O mundo quer te tragar, quer te destruir, o mundo quer te expor ao ridículo. É a hora que Deus entra em ação. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus se importa com quem está prostrado. Ninguém se importou com aquele rapaz, ninguém se interessou por lhe estender a mão, mas Deus se importou com ele. Quando ele mencionou o céu, quando ele mencionou o Pai, Deus disse: opa, tudo isso é projeto meu,
ele está engrenando, ele está retornando para os princípios. Então você filho, você filha, entenda uma coisa: os teus pais estão com os joelhos prostrados, os teus pais estão chorando, os teus pais estão clamando, estão pedindo, suplicando ao céu pela tua salvação. É bom você entender que Deus pode ir de encontro a você, aonde quer que você esteja, mas não seria melhor você vir antes que o pior acontecesse? Quer vir machucado, quer vir ferido, quer vir numa situação semelhante a que o filho pródigo estava? Não dá mais para nós prosseguirmos, mas eu encerro aqui. Deus te ama, pai, mãe, lute, chore mesmo. Eu vi minha mãe chorar por muitos dos meus irmãos, estavam no mundo das drogas. Ela morreu, não teve o privilégio de vê-lo salvo, mas eles estão na igreja, servindo a Deus. Irmãos, eu termino aqui. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Vai acontecer um milagre lá na tua casa, tenha certeza. Você não perdeu o seu tempo, não, de estar aqui, não. Você tem muita coisa para se preocupar, inclusive com o teu filho. Você deixou tudo para buscar primeiramente a Deus. Então, por conta disso, Deus vai realizar o desejo do teu coração. Quantos podem dizer amém? Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Nós vamos estar orando neste momento. Eu quero pedir para os irmãos apresentar o irmão presbítero, o irmão Manuel, para que Deus possa fazer uma grande obra na vida dele. Deus abençoe a todos de um modo geral. Querido Deus, eterno e soberano Pai que estás nos céus, em cuja presença estamos nesta hora, de todo o nosso coração rendemos a Ti graças, por este culto tão maravilhoso, por este momento tão solene, que o Senhor a nós concedeu, de estarmos aqui neste santuário, na Tua casa, lhe oferecendo este culto. Ó Pai bendito, eu te peço, visita as famílias, visita os pais, visita os filhos, repreenda esse espírito de escravidão, tira do caminho, meu Deus, deste jovem, desta moça, restaura, meu Deus, restitua os seus valores morais, espirituais. Pai eterno, pelo poder que há no Teu nome, ó Senhor, venha neutralizar as forças do inferno, para a honra, para a glória, para o louvor do Teu nome eu te peço. Também, Senhor, te apresento o Teu servo, ali naquela UTI, visita ele, dê saúde a ele, atenta, Senhor, para o clamor desta família, para a glória, para a honra e o louvor do Teu nome, amém, e graças a Deus. Irmãos, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a mais doce consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós. Quantos podem dizer amém?